Bom dia, gente. Olha, hoje eu vou mostrar para vocês 7 plantas que ficam lindas mesmo na época mais seca do ano. Por isso que eu estou começando, olha, por essa daqui, né, que é uma primavera, uma bougainvillia ou Três Marias, como muita gente conhece ela Brasil afora, e que nessa época mais seca do ano ela fica assim, cheia de flores, linda. Aqui na minha cidade, andando pelas ruas, a gente vê diversos exemplares de cores diferentes e um mais lindo que o outro. A floração dela é um verdadeiro espetáculo. E é uma planta brasileira, né? Por isso que eu comecei por ela. Olha, aqui, olha, nesse vasinho aqui, né, onde a gente tem essa babosa, eu fiz uma muda dela, dessa daqui, ó, que é variegada e que eu já vou mostrar para vocês. Essa daqui tá lá no fundo do meu quintal. Olha, essa daqui é a variegada. Olha como tá linda também. Cheia de flores, né? Essa aqui na verdade são brácteas, a flor verdadeira é essa daqui, mas a folhagem dela também é muito bela, né? Muito bonita, que é variegada. Olha como ela sai daqui. Que maravilhosa, né? E ela fica assim justamente na época mais seca do ano, né? Na época em que ela sofre por causa da falta de rega, é que ela libera essas flores lindas. Olha o contraste do céu azul, que maravilhoso. Ó, aqui nesse cantinho eu tenho ela na cor rosa mais claro, olha, tá vendo? Eu andei podando ela e quando você poda ela, ela dá uma floração menor, né? Então, se você quer que no ano seguinte ela dê uma floração maior, não pode ela, né, nesse ano. E lembrando ainda que a gente tá nos meses de poda. E aqui embaixo, né, dessa primavera, a gente tem a nossa segunda planta. Enquanto eu mostro ela aqui para vocês, eu vou falar sobre os meses de poda. Os meses de poda, gente, por curioso que seja, né, e que parece até que é alguma coisa inventada, mas não é, os meses de poda são os meses que não tem R. É maio, junho, julho e agosto. Esses são os meses ideais para fazer a poda das plantas. É claro que, né, a gente sabe que em qualquer época do ano você faz uma poda numa planta se for necessário, uma poda de limpeza, né, ou uma planta que está num local inconveniente. Mas os meses ideais de poda, só a título de informação, são os meses que não tem R, né, no nome. E essa daqui é a coromandel, que é outra plantinha que dá o ar da graça justamente na época mais seca do ano. E uma coisa curiosa, né, sobre essas plantas que dão florzinhas, né, o ar da graça justamente na época mais seca do ano, é que essas plantas são sempre muito resistentes, muito rústicas, muito adaptadas ao clima brasileiro. A coromandel, né, que o nome científico dela é a Cistácea gangetica, é uma dessas plantas. Geralmente, quando a gente adquire ela no viveiro, na floricultura, a gente compra, né, ela num vasinho ou num saquinho e ela vem bem tímida, tão pequenininha que você não imagina que ela vai virar essa grande touceira. E essa daqui é na cor branca, eu já vou mostrar na cor lilás. Olha, aqui eu tenho ela na cor lilás, né? Olha a quantidade de botões aqui para abrir. E ela tava sem flores até esses dias. Dava umas 3 ou 4 florzinhas, né? E agora ela já iniciou a floração. Olha, essa daqui, a folhagem dela também é muito bonita, que é variegada, né? E tá repleta de botões aqui, prometendo muitas flores ainda. Olha, aqui tenho ela na folhagem verde, aqui na folhagem variegada, né? E aqui nessa outra folhagem, tá vendo? Que é mais riscadinha. As flores são todas lilazes aqui, tudo igual, tá? Aqui eu tenho ela em vaso também, que eu amo, adoro cultivar ela assim. Ela só vai bem num vaso grande, tá, gente? Que ela precisa de bastante espaço para desenvolver as raízes. Ou então num vaso que seja em formato de bacia também, porque ela acaba encostando na terra e enraizando, e é de onde ela retira os nutrientes. Ela é uma planta que não é muito exigente.
mas ela é esse tipo de planta que funciona como forração ou até como plantinha pendente. Você vê que aqui o vaso é alto e ela vai caindo do vaso. E também ela funciona como uma planta trepadeira, acredite se quiser. Ela é muito fácil de cultivar, muito linda e muito versátil. E isso sem falar que a folhagem dela também é muito ornamental, né? É belíssima. Olha só. Outra planta que floresce lindamente, né? Na verdade, não só nessa época do ano, mas nessa época também. Só que essa daqui precisa de rega, né? Que é a Impatiens. Essa plantinha, ela é muito fácil de cultivar, daí muita gente chama ela de Maria Sem Vergonha. Não dessa versão dobrada, né? Essa daqui é um pouquinho mais respeitada, mas ela é tão fácil de cultivar quanto a versão simples e é uma planta que não suporta a falta de regas, mas mesmo na época mais seca do ano, se você manter uma rega regular nela, ela continua assim, cheia de flores e sempre produzindo botões e linda. E a quarta planta que também fica linda, cheia de flores nessa época, né, de outono e de inverno quente, né, no Brasil, é essa daqui, né, a Lágrima de Cristo. Essa planta linda que dá flores assim, né, em cascata, e ela é uma planta que aqui em casa, apesar que ela tá aqui como forração, porque não tem um tutor para ela, mas ela com um tutor, um muro, um pergolado, né, um poste, ela pode ser conduzida e geralmente é como uma planta trepadeira. Ela é considerada uma planta trepadeira. Ela vai se enrolando, se enroscando, né? Onde ela tem um tutor e fica lindíssima. Olha só essa cascata aqui, que maravilhosa. E aqui na minha casa, gente, todos os anos ela tinha aqui, né, um tutor onde ela era conduzida e ela produzia muito mais flores. Então eu recomendo que vocês conduzam ela, né, num local adequado, num muro, numa cerca, num pergolado ou simplesmente num toco, né, onde ela possa se conduzir e ficar enroscada ali como uma planta trepadeira. Esse ano eu percebi que a folhagem dela tá muito bonita, mas a floração dela tá meio tímida ainda comparada aos outros anos. Eu fiz uma poda radical nela também e ela rebrotou totalmente após a poda. A quinta planta que produz flores também nessa época, né, é a vinca, e todo mundo sabe que no Brasil essa planta produz flores, na verdade, o ano inteiro. Mas uma coisa muito interessante nela é que nessa época mais seca ela não se importa, ela continua produzindo flores normalmente, não diminui a quantidade. No máximo, ela vai ficar um pouco pernuda, né, se ela estiver sofrendo muito, com um local muito seco, mas ela não é uma planta exigente e é bastante resistente, inclusive produz muitas sementinhas mesmo nessa época do ano. E a nossa penúltima planta é a rosa do deserto, né? Que todo mundo sabe que essa daqui, né? O nome já diz tudo. Ela é do deserto e, como tal, produz muitas flores, né? Mesmo num local super arenoso e num local muito ensolarado, onde outras plantas não resistiriam. O que eu recomendo, né, é uma adubação para incentivar o florescimento dela, mas essa é uma das plantas mais resistentes à seca. Aliás, é mais fácil você perder uma plantinha dessa na época chuvosa. Na época chuvosa, né, pode acontecer de o substrato ficar encharcado e essa planta, como ela é uma planta suculenta, né, ela tem essa batata gordinha, onde ela tem essa reserva de água e nutrientes e ela não resiste a um substrato encharcado. Por isso, por incrível que pareça, a época mais seca do ano é mais favorável para ela. Essa é uma daquelas plantas que você pode ir viajar sem medo e quando voltar corre o risco dela ainda estar te presenteando com flores novas. A única coisa que não pode faltar para ela é sol. E aí você pode escolher a cor que mais te agrada, né? Porque são diversas cores em formato simples ou dobrado. Olha essa daqui, é uma bebezinha ainda, né? E já tá com botões aqui para abrir.
E aqui a nossa última planta para fechar o vídeo é a espada de Santa Bárbara. Olha aqui, a espada de Santa Bárbara tá repleta de botões, né? Ela tá aqui com essas espigas de flores, como é comum nessa época do ano, né? Junho e julho é a época de floração. E como sempre há pessoas que falam, ah, eu não sabia, às vezes vem aqui em casa e vê ela com flores, fala, eu não sabia que ela produzia flores. E sim, essa planta produz flores todos os anos. E como tal, né, aqui a espada de São Jorge também, né? Olha aqui a espada de São Jorge, que produz as mesmas florzinhas, olha aqui as florzinhas dela. E, inclusive são flores perfumadas, gente, principalmente à noite, tá? Se você tiver a oportunidade de ver essa floração à noite, vai lá e sinta o aroma dela, ela é bem perfumada. E ela, como planta muito bonita, muito ornamental, muito resistente que é, produz flores justamente nessa época mais seca do ano. Olha essa daqui tá em vaso, né? E mesmo em vaso, ela floresce, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? E não esquece de comentar também a cidade onde você está assistindo esse vídeo. Um beijo!